E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, a pergunta que não quer calar. Será que a paciência da Red Bull com Sérgio Pérez chegou ao limite? Com os resultados cada vez mais desastrosos, a equipe já começa a pensar em possíveis substitutos. E olha, não é pra menos. Enquanto Max Verstappen dá um show e carrega o time nas costas, garantindo pontos valiosos no campeonato de construtores, Pérez parece estar vivendo em uma temporada à parte, longe dos holofotes de uma equipe que busca a vitória a qualquer custo. Aliás, alguém se lembra da última vez que o mexicano realmente fez a diferença? Neste vídeo, vamos explorar os erros, as frustrações e, claro, os bastidores das possíveis decisões drásticas que Red Bull pode estar planejando. Então fica aí, porque o papo vai ser quente. A verdade é que a paciência da Red Bull com Sérgio Pérez já foi testada na exaustão, e os resultados desse desgaste começaram a pesar para a equipe. Enquanto Max Verstappen segue acumulando vitórias e trazendo o máximo de pontos possível para o time, Pérez tem apresentado um desempenho bem abaixo do esperado, deixando a desejar em uma temporada que, para ele, parece um verdadeiro pesadelo. A situação fica ainda mais crítica quando consideramos o impacto financeiro que o desempenho do mexicano tem gerado. Com Red Bull estacionada em terceiro lugar no campeonato de construtores, o time vê não só uma queda na sua reputação, mas também uma perda significativa em premiações financeiras. E isso, em uma equipe que se acostumou a liderar, é quase como um aviso de que mudanças precisam acontecer. Imagine só, você trabalha em uma das melhores equipes da Fórmula 1, com o melhor carro, mas um dos pilotos não está conseguindo acompanhar o ritmo. Isso afeta diretamente os bônus e os prêmios distribuídos para toda a equipe, desde os engenheiros até o staff de suporte. Com os resultados decepcionantes de Pérez, a Red Bull fica cada vez mais longe das grandes premiações e inevitavelmente, a moral da equipe começa a cair. O impacto se espalha como uma onda entre os colaboradores, muitos deles já questionando o que a equipe pretende fazer para resolver essa situação. Afinal, até quando será possível justificar os baixos rendimentos sem pensar em mudanças no cockpit? Desde o início de sua carreira na Red Bull, Pérez teve dificuldades de adaptação. Muitos acreditavam que ele logo se ajustaria ao estilo exigente da equipe, mas a realidade se mostrou bem diferente. Enquanto Verstappen exibe um domínio impecável e se adapta a praticamente qualquer condição de pista e carro, Pérez parece travado em uma série de problemas que o acompanham há várias temporadas. Esse histórico de dificuldades pesa, ainda mais se considerarmos que a Red Bull precisa de um piloto que, além de rápido, tenha consistência para somar pontos regularmente. E quando a equipe observa rivais diretos como Ferrari e McLaren assumindo a dianteira, fica claro que a era Pérez talvez esteja com os dias contados. Claro que, em uma equipe onde Verstappen é a estrela, as decisões sempre vão girar em torno de como maximizar o potencial dele e do time como um todo. Com o desempenho de Pérez aquém das expectativas, surge uma pressão maior para que a Red Bull busque um segundo piloto à altura, alguém que possa apoiar Verstappen na batalha pelo campeonato de construtores. Não é uma questão apenas de números, mas de garantir que Max tenha um parceiro que esteja ao seu lado na luta por pontos em todas as corridas. A relação de Pérez com a equipe sempre foi baseada na promessa de consistência, mas agora o próprio Max reconhece que não tem mais como ajudar. Agora, vamos pensar em um cenário. Enquanto a Red Bull sofre com a inconsistência de Pérez, equipes rivais como a McLaren e a Ferrari têm mostrado um desempenho de equipe invejável. A McLaren, com Norris e Piastri, conseguiu criar uma dupla harmoniosa e principalmente eficiente na pista. A Ferrari, com Leclerc e Sainz, também se consolidou como uma equipe forte, onde ambos os pilotos sabem que têm a responsabilidade de marcar pontos importantes. Isso coloca ainda mais pressão em Pérez, já que, na prática, ele está sendo comparado com outros pilotos que não só entregam, mas estão conseguindo elevar o desempenho de suas respectivas equipes. O dilema é claro, a Red Bull deve insistir com Pérez, acreditando que ele poderá voltar ao seu melhor desempenho, ou é hora de apostar em novos talentos que estão à disposição. Uma decisão dessas não é fácil, afinal, Pérez trouxe momentos importantes para a equipe, mas o impacto financeiro e de desempenho dos últimos resultados está pesando muito no balanço final da temporada. Dentre os candidatos, Liam Lawson surge como uma opção interessante, assim como pilotos como Yuki Tsunoda, que apesar de menos experiente, tem mostrado potencial. Além disso, uma substituição no time poderia renovar a energia e a competitividade, algo que a Red Bull parece estar precisando urgentemente.
para consolidar sua posição no campeonato de construtores. Para Christian Horner, o chefe da Red Bull, a decisão sobre o futuro de Pérez envolve um equilíbrio delicado entre lealdade e pragmatismo. Horner sabe que a equipe precisa de resultados, mas também entende o impacto de uma mudança repentina no grupo. Até agora, ele tem apoiado Pérez publicamente, oferecendo o suporte necessário, mas as recentes declarações indicam que até Horner está perdendo a paciência. Manter Pérez significa uma aposta no retorno do desempenho que o mexicano já mostrou no passado, mas Horner também está de olho em outros talentos que poderiam preencher essa vaga. E no fundo, ele sabe que não há tempo para mais uma temporada inconsistente. Quando se trata de tomar decisões duras, Helmut Marko sempre teve uma abordagem direta e sem rodeios. Para ele, o rendimento é o que realmente importa. E na situação de Pérez, o austríaco já deixou claro que vê o desempenho do mexicano como deprimente. Para Marko, a situação não se resume apenas ao desempenho na pista, mas à reputação da Red Bull e aos investimentos que estão sendo impactados pela posição atual no campeonato. Ele tem falado abertamente sobre a necessidade de avaliar alternativas para o futuro e sabe que não pode permitir que a equipe perca dinheiro e oportunidades de vitórias. Assim, enquanto Horner busca um caminho mais diplomático, Marko pressiona para que decisões mais drásticas não sejam tomadas. Com uma posição no grid de uma das equipes mais competitivas da Fórmula 1, o segundo assento na Red Bull é uma oportunidade valiosa para qualquer piloto. Liam Lawson tem se destacado pela maturidade que mostrou em suas participações com a AlphaTauri, acumulando pontos importantes e lidando bem com a pressão. Yuki Tsunoda também traz consigo uma ligação importante com a Honda, uma parceira estratégica da Red Bull. Enquanto isso, Franco Colapinto tem chamado a atenção pela sua performance sólida com a Williams, representando uma conexão forte com o mercado latino-americano. Cada um desses candidatos oferece algo único, mas a questão é, quem realmente poderia entregar o que a equipe precisa agora? Sérgio Pérez é um piloto experiente e ninguém questiona seu talento. No entanto, ao longo de sua carreira, ele nunca teve a pressão que encontrou na Red Bull, onde qualquer erro é amplificado pela expectativa de vitórias e pódios constantes. Ser parceiro de Verstappen é estar sob constante escrutínio, com comparações a cada curva, e isso pode ter afetado Pérez mais do que ele ou a equipe gostariam de admitir. Com uma equipe de ponta, as expectativas são altíssimas, e a inconsistência que ele demonstrou acabou revelando fragilidades que, em uma equipe intermediária, talvez passassem despercebidas. No mundo da Fórmula 1, os resultados no campeonato de construtores são muito mais do que uma questão de honra. Eles determinam boa parte do orçamento de uma equipe para a temporada seguinte. Com Pérez falhando em somar pontos consistentes, a Red Bull vê sua posição ameaçada. E com isso, uma possível redução na premiação. Esse impacto vai muito além das pistas, afetando desde investimentos em desenvolvimento de carro até bônus e salários dos colaboradores. A Red Bull não pode se dar ao luxo de perder essa receita e, se Pérez não melhorar seu desempenho, a equipe pode se ver obrigada a buscar um piloto que ajude a garantir o segundo lugar no campeonato e, com ele, os milhões que vêm junto. Não é segredo que a torcida da Red Bull é exigente, e os fãs têm expressado suas frustrações com a atuação de Pérez em 2024. Nas redes sociais e entre os próprios especialistas, o consenso é claro: Pérez está abaixo do esperado. Essa pressão externa adiciona uma camada de tensão à situação, forçando a equipe a considerar como cada decisão afetará sua imagem pública. Na Fórmula 1, onde a paixão dos fãs é um fator importante, manter Pérez pode parecer, para muitos, uma insistência em algo que não está dando certo, enquanto outros acreditam que ele merece uma última chance para provar seu valor. A relação entre Max Verstappen e Sérgio Pérez nunca foi particularmente calorosa, mas nos últimos tempos a distância entre os dois ficou mais evidente. Em uma equipe de ponta, é fundamental que os pilotos trabalhem juntos para o bem maior, mas a falta de resultados de Pérez e a constante comparação com o desempenho de Verstappen criaram uma dinâmica de tensão e competição interna que a Red Bull pode não estar disposta a sustentar. Essa relação fria afeta a harmonia do time e, eventualmente, pode começar a interferir até mesmo nas estratégias de corrida e no ambiente entre os membros da equipe. Na Red Bull, a função do segundo piloto é vital para o sucesso da equipe. Verstappen precisa de um parceiro que consiga somar pontos e brigar por pódios, para que juntos garantam o melhor resultado no campeonato de construtores. Em uma equipe de alto nível, a performance de um único piloto não basta.
é essencial que ambos entreguem resultados consistentes. Pérez teve um início promissor, mas as falhas sucessivas começaram a cobrar seu preço, deixando a Red Bull vulnerável a ataques das equipes rivais, que têm dupla forte e bem entrosada. Pérez tem sido enfático em afirmar que está tranquilo quanto ao seu futuro na Red Bull, mas na prática as evidências indicam o contrário. Com críticas vindas de dentro e fora da equipe e seu desempenho aquém do esperado, a posição de Pérez se torna cada vez mais instável. A sua insistência em dizer que não sente pressão pode ser interpretada como uma defesa para não se expor ainda mais, mas o fato é que sua continuidade depende diretamente de uma melhora significativa nas últimas corridas do ano. Dentro da Red Bull, o desempenho inconsistente de Sérgio Pérez também pesa na motivação da equipe como um todo. Em um ambiente onde o objetivo é sempre estar na frente, ver um dos carros constantemente fora dos pontos é desanimador para os membros da equipe que se dedicam intensamente para colocar ambos os pilotos no topo. Funcionários, desde engenheiros até mecânicos, investem horas de trabalho para garantir que os carros estejam em perfeitas condições. E ao ver resultados abaixo do esperado de um lado da garagem, é natural que o moral da equipe sofra um baque. O segundo lugar no campeonato de construtores está ameaçado, e a equipe sabe que precisa de consistência para alcançar esse objetivo, algo que, atualmente, Pérez não tem oferecido. Esse clima interno, somado à pressão financeira, reforça a necessidade de uma decisão rápida e eficaz por parte da gestão da equipe. Com tantas variáveis em jogo, o futuro de Sérgio Pérez na Red Bull parece cada vez mais incerto. A equipe enfrenta a dura escolha entre manter o piloto mexicano, apostando em uma recuperação, ou buscar uma alternativa que traga os resultados esperados. Pérez ainda tem chance de reverter a situação, especialmente se conseguir boas performances nas últimas corridas e mostrar consistência. Porém, o mercado de pilotos está repleto de talentos emergentes, como Liam Lawson e outros que estão prontos para ocupar o assento. Red Bull precisa considerar se é viável manter um piloto que oscila tanto, ou se o momento pede uma renovação para manter a equipe no topo. No final das contas, a decisão a ser tomada será crucial não só para o próximo ano, mas também para o futuro a longo prazo da equipe. A situação de Pérez na Red Bull levanta uma questão importante sobre o equilíbrio entre experiência e desempenho imediato. A Red Bull pode dar mais uma chance para que ele demonstre sua capacidade, ou cortar os laços em busca de um piloto que possa acompanhar o ritmo de Verstappen e fortalecer o desempenho da equipe. A grande pergunta que fica é, até onde uma equipe de ponta deve insistir em um piloto experiente, mas inconsistente, antes de arriscar uma mudança que poderia ser decisiva? Além disso, ao pensar no próximo passo, você acredita que apostar em um talento jovem, como Liam Lawson, seria a decisão mais estratégica para a Red Bull? Deixe suas opiniões nos comentários. Estamos curiosos para saber o que vocês acham dessa situação tão delicada para a equipe. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização sobre o futuro de Pérez e os próximos passos da Red Bull. Vamos juntos acompanhar essa história e ver qual será o próximo capítulo dessa saga.